Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o pensamento filosófico de Platão, um dos grandes autores da antiguidade que viveu no século V a.C., que teve em Sócrates seu grande mestre e que deixou um legado para todas as gerações. Vamos ver alguns aspectos, primeiro introdutórios, da relação de Platão com seu mestre Sócrates e os seus interlocutores da época, os sofistas, e a partir daí avançaremos para o próprio pensamento do autor. Comecemos revisando um pouco os pontos que haviam entre a filosofia dos sofistas, que eram considerados sábios do seu tempo, e a filosofia socrática, da qual Platão é um discípulo seguidor e que desenvolve também esse pensamento. Bom, primeiro, os sofistas eram conhecidos como aqueles que inventaram ou que descobriram o homem, ou seja, os primeiros que passaram a trabalhar com uma pedagogia da formação humana, intencionalmente. É claro que já temos essa ideia de formação do homem grego na poesia, na tragédia, mas intencionalmente são os sofistas que fazem disso um projeto. Sócrates também é um importante autor, um importante filósofo que vai trabalhar com essa ideia de construir o humano, de ter uma formação humana. Sócrates acrescenta aquilo que os sofistas já haviam iniciado, o que ele vai buscar no templo de Delfos, gnótice auton, que se traduz por conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento como parte do processo da formação humana. Os sofistas eram conhecidos no seu tempo como professores, eram os primeiros professores profissionais, ou seja, os primeiros que se apresentavam como sábios que poderiam ensinar os jovens para além da educação elementar das cidades gregas. E por isso eram muito bem remunerados pelas famílias mais ricas das cidades gregas, que buscavam na formação dos sofistas condições para que seus filhos pudessem participar melhor da vida pública, da política, e até mesmo pudessem obter cargos e vantagens por conta do conhecimento. Sócrates era um crítico desse modo de operar dos sofistas. Sócrates entendia que não se poderia cobrar pelas aulas. Sócrates dizia, inclusive, que os sofistas enganavam, pois eles cobravam por algo que não entregavam. Diferentemente de um feirante que, quando vende batatas, recebe o dinheiro e entrega as batatas, e o comerciante, portanto, fica sem as batatas, os sofistas negociavam conhecimento. Ora, quem ensina não fica sem o seu produto, ou seja, não fica sem o seu conhecimento, continua com o próprio conhecimento. Essa crítica de Sócrates legou ao longo da história e até hoje nos chega a ideia de que os sofistas eram algum tipo de charlatões, justamente porque trabalhavam com essa relação com o conhecimento. Uma outra característica da pedagogia sofística era o método. Os sofistas trabalhavam com uma perspectiva transmissiva de conhecimento. Eu sei, ensino para alguém que não sabe. A relação se dá numa lógica de transmissão. Aquele que sabe, ensina. Aquele que não sabe, aprende para ficar sabendo também. Sócrates era crítico dessa ideia de ensino ao modo de transmissão, porque, segundo Sócrates, nós já temos gravados em nossa alma todos os conhecimentos. Ao longo da vida, o que nós precisamos fazer é despertar conhecimentos adormecidos, mas conhecimentos que não nos são dados, e sim conhecimentos que já estão em nós. E Sócrates desenvolve, então, a maiêutica como método, que era um modo de ensino não baseado na transmissão, mas baseado no diálogo que permitia que o estudante ou que o discípulo chegasse à verdade. Verdade esta que já guardava dentro de si. Para os sofistas, essa ideia de conhecimento como transmissão era tão bem demarcada que eles inclusive diziam que conhecimentos como a vida virtuosa ou o bem viver era algo que poderia também ser ensinado de modo transmissivo.
E aí, não só Sócrates vai discordar dos sofistas, mas também seu discípulo Platão e depois Aristóteles, que foi discípulo de Platão, por argumentos nem sempre de todo coincidentes, mas vão afirmar que a virtude ou o bem viver é algo que quem sabe não tem recursos, não tem meios para transmitir a outrem, porque é uma aprendizagem interior, é uma aprendizagem de cada um. Então nós temos aí alguns pontos que nos permitem perceber esse paralelo entre a filosofia sofística, que é muito importante porque foi a primeira teoria pedagógica do Ocidente, e a filosofia socrática, que já avança em alguns aspectos, inclusive apontando possíveis limites da filosofia sofística. Merece um acento muito grande quando se fala do conhecimento em Sócrates e Platão, a ideia de que toda a ação pedagógica ela se orienta na perspectiva de um conhecimento inteligível. Esse conhecimento inteligível, vamos falar um pouco mais à frente em detalhes, é o conhecimento verdadeiro, é o conhecimento das ideias puras. O conhecimento inteligível, ele não nos é dado a partir dos sentidos, ele não nos é dado pela experiência, ele não nos é dado por meios do dia a dia, por meios da prática ou daquilo que nós possamos fazer. O conhecimento inteligível, ele está gravado em nossa alma e nós chegamos a ele puramente por um exercício da razão, por um exercício do intelecto, não por experiência, não por técnicas, não por outros meios que não sejam propriamente as ideias puras. É por isso que, sobretudo, quando falamos em Platão, nós falamos de uma educação idealista, ou seja, uma educação orientada pelas ideias puras, pelo conhecimento inteligível. O que é esse mundo inteligível? Eu vou começar lendo para vocês alguns trechos do livro Platão e a Educação, escrito por um professor da UX, que é o professor Jaime Paviani. Ele escreve assim: o projeto educacional de Platão envolve a passagem do sensível para o inteligível. Platão separa a realidade das ideias da realidade do mundo sensível. A ideia corresponde à unidade genérica dos entes e também à unidade que governa todas as coisas. Observem o acento que há em ideias. As ideias representam o conhecimento, não são as coisas, são as ideias. São elas, as ideias, que podem fazer isso que foi chamado de unidade genérica dos entes. Essa expressão, bastante sofisticada na redação, ela se aplica a todo conhecimento cotidiano. Nós conhecemos um tipo de cadeira, outro tipo de cadeira, outro tipo de cadeira, outro tipo de cadeira. Mas por que nós dizemos que objetos que não são exatamente iguais, todos são cadeiras? Porque nós temos uma ideia de cadeira. Essa é a unidade genérica, a unidade de gênero. Todos esses objetos particulares são chamados de cadeira porque cada um deles é uma representação de uma ideia pura de cadeira. Essa ideia pura, ela existe independente do conhecimento de cada uma das cadeiras particulares. É claro que é preciso ter presente aqui que essa teoria das ideias, ela parte de uma lógica dualista, de dois mundos. Um mundo é sensível, ou seja, é aquele do conhecimento que nos chega pelos sentidos, o mundo da experiência. O outro mundo é inteligível, aquele que nos chega como um exercício próprio do pensamento, um exercício da razão, é puro intelecto. O conhecimento sensível, ele se orienta pela doxa, ou seja, pela opinião, aquilo que nos vem a partir do cotidiano, aquilo que nos vem pela experiência. Já o conhecimento sensível, ele não se orienta pela opinião, mas ele se orienta pela episteme. Episteme é o termo grego que ora é traduzido como ciência ou conhecimento científico. Claro, entenda-se ciência à época dos gregos,
não a física moderna, a química, a biologia da modernidade, mas conhecimento verdadeiro é o conhecimento das coisas imutáveis. A ciência opera sobre aquilo que é sempre invariável. As ideias são invariáveis. Ainda que variem os tipos de cadeira, a ideia de cadeira é a mesma em qualquer tempo, em qualquer contexto, em qualquer cultura. Vejamos entre Sócrates e Platão como é que as ideias vão se articular. Sócrates é quem elabora a ideia da maiêutica. Embora Sócrates nunca escreveu porque ele achava que as ideias escritas seriam distorcidas pelos seus leitores, Platão teve o cuidado de registrar por escrito as ideias de Sócrates. Então nós encontramos em diálogos escritos por Platão, tal como no Meno, a ideia de maiêutica ali expressa. O Teeteto é um outro diálogo de Platão que vai expressar a ideia da maiêutica. O ponto de partida da maiêutica, segundo Platão, é a ideia da reminiscência. Associem sempre reminiscência à lembrança, aquilo que já está guardado em nós e agora é preciso novamente trazer à tona. Como o trazer à luz, ou trazer à lembrança, tal como já vimos em relação à própria maiêutica. Leio mais uma vez um trecho do professor Jaime Paviani, do mesmo livro já referido. A reminiscência e a maiêutica realizam o ato de conhecer, não como algo externo, algo que é depositado na alma ou no espírito como se fosse um recipiente vazio, mas efetivam um ato que surge ou desperta na alma do ser humano. Vejam essa ideia, nós não somos como uma folha em branco, nós não somos como uma tábula rasa, nós não somos como um recipiente vazio. O conhecimento não é algo externo que é colocado em nós. Para esses autores, Sócrates e Platão, nós já trazemos na nossa alma, desde o nosso nascimento, todos os conhecimentos. Nós já os temos. Nada nos vem de fora para dentro. Todo conhecimento, ele se dá como reminiscência, como um encontrar em nós, um despertar em nós aquele conhecimento que está adormecido. Por que o professor é importante? Porque sozinhos nós não somos capazes de fazer esse exercício da reminiscência. É o diálogo como um método que vai possibilitar esse despertar do conhecimento adormecido. Por isso, tanto Sócrates quanto Platão são mestres do diálogo e colocam na relação pedagógica, na relação entre mestre e discípulo, o diálogo como o centro de todas as ações. Platão vai elaborar a partir daí a ideia da dialética. Até hoje nós temos a dialética como um dos métodos mais importantes em estudos sobre metodologia de ensino, metodologia de ciências, metodologia de pesquisa. A dialética aparece com grande importância. Platão é o primeiro a elaborar um método dialético. O que é esse método dialético para Platão? Um modo continuamente ascendente, ou seja, de elevação de buscar o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento das ideias. A dialética platônica assume o diálogo como um modo de gradativamente aproximar-se, que é essa elevação da alma, essa elevação do intelecto, mais e mais do conhecimento verdadeiro. Portanto, a dialética se apresenta naquele diálogo que intermedia perguntas e respostas, em que o mestre, ao fazer as perguntas, permite que o discípulo se dê conta, pouco a pouco, daquele conhecimento que já tem gravado na alma. No detalhamento, no decorrer desse diálogo dialético, é que se dá propriamente o acesso ao conhecimento verdadeiro. Mas o mestre não deposita um conhecimento no discípulo. O mestre apenas possibilita que o discípulo faça esse movimento dialético de ascensão, ou seja, de fazer despertar um conhecimento que já está
gravado na sua alma. E aí chegamos propriamente à relação que vem se desenhando entre dialética e educação. A dialética é esse caminho metodológico que permite partir do exame de opiniões correntes para avaliar quando elas correspondem ou não a um conhecimento verdadeiro. Veja que Platão não está descartando as opiniões do dia a dia. Ele apenas diz que essas simples opiniões não são garantia de conhecimento verdadeiro. Porém, quando essas opiniões do dia a dia são submetidas ao crivo da dialética, então nós vamos discernir quais delas guardam um conteúdo verdadeiro e qual delas nos conduzem ao engano. Aquelas que se aproximam da ciência, da episteme, são as ideias. As demais permanecem no campo da doxa, da simples opinião. Opinião, cada um tem a sua, mas não revela a verdade. O conhecimento verdadeiro é aquele da ciência. Sempre lembrando, a ideia de ciência é a ciência grega. Está muito mais próximo do rigor da matemática, o conhecimento invariável. Não tanto de testes e experimentos, mas de um conhecimento que é capturado pelo intelecto. Portanto, para Platão, não se pode permanecer nas opiniões e nos fatos reais, porque não é a experiência, não é o conhecimento empírico que nos traz a verdade, mas é pela razão que nos elevamos para além das aparências e encontramos propriamente isso que ele vai chamar de uma realidade inteligível. Esse percurso você já deve conhecer, porque é o percurso descrito no livro 7º da obra A República, lá onde Platão coloca na voz de Sócrates a narrativa da alegoria da caverna, dos homens que estavam presos no interior de uma caverna e que um deles gradativamente faz um processo de saída, um processo de ascensão, em que ele trata as sombras como a própria realidade, depois se depara com a fogueira que projeta sombras, depois, ao sair da caverna, ele vai gradativamente conhecendo as cores, as formas, as texturas, até que, no espírito da metáfora, ele percebe que é o sol a fonte da luz que lhe permite ter o conhecimento verdadeiro. Então, diz o prisioneiro liberto que o sol é o bem. O bem além do ser, vai dizer Platão em outro momento. Portanto, o conhecimento verdadeiro que se dá como movimento de ascensão, tal qual o prisioneiro que vai deixando as suas correntes, onde só havia sombras, uma realidade distorcida, até conhecer as ideias puras, a verdadeira realidade ou o conhecimento verdadeiro. Nós ainda avançaremos nos nossos estudos para além dessa ideia platônica que é de uma educação idealista, com Aristóteles que vai deslocar para uma valorização também do conhecimento sensível. Mas esse é um assunto para uma próxima aula. Por hoje, ficamos por aqui.